Olha só, a Federação Alagoana de Futebol está fazendo uma denúncia, viu? Partidas da Copa Alagoas desse ano podem ter tido a manipulação de resultados. E isso logo depois das denúncias de fraude contra jogadores das séries A e B do Campeonato Brasileiro. Veja mais detalhes na reportagem do Bruno Protásio. A Federação Alagoana de Futebol confirmou que alguns jogos da Copa Alagoas estão em investigação, suspeitos de terem sido fraudados. O esquema de apostas assola todo o país neste momento, com envolvimento de vários jogadores, inclusive de séries A e B do Campeonato Brasileiro. Mas neste caso é a primeira suspeita de fraudes em Alagoas, no âmbito local. A Copa Alagoas é uma competição que aconteceu paralelamente ao Campeonato Alagoano. Ela dá vaga à Série D do Campeonato Brasileiro e também a possibilidade de disputar uma vaga na Copa do Brasil. São equipes da segunda divisão e primeira do campeonato estadual que compõem este torneio. Já houve uma reunião da Federação Alagoana com a Polícia Civil e também com o Ministério Público de Alagoas para apurar estas informações. Não houve neste momento ainda a confirmação dos jogos que estão sendo investigados e do que pode acontecer com esta competição que já foi encerrada. O CSE foi o campeão numa final contra o ASA. Se há possibilidade do torneio ser disputado novamente, do que vai ser feito caso for confirmada a manipulação dos jogos e até possíveis envolvimentos de jogadores. Neste caso, tudo vai ser feito através da investigação da Polícia Civil, pela DEIC, que confirmou que está no caso, e também do GAECO, o Grupo de Atuação Especial e Combate ao Crime Organizado. Além disso, a Operação Penalidade Máxima, que foi iniciada pelo Ministério Público de Goiás, chegou à sua segunda fase e o nome do jogador do CRB, Auremir, que é volante do clube, foi citado em uma conversa entre os criminosos, os apostadores. Ele não conversou especificamente nesse print com nenhum apostador. No caso, o nome dele está classificado como confirmado, dando a entender de que já teria um acordo estabelecido com este atleta. Não há detalhes sobre um possível envolvimento do Auremir, mas o nome dele aparece com outros jogadores. Inclusive, tem outros atletas neste mesmo print de conversa, que foi de novembro do ano passado, que são confirmados e pagos, como se já tivessem recebido uma quantia para fazer algo durante uma partida, seja tomar um cartão amarelo ou vermelho, por exemplo, como tem sido comum nestas investigações. O Auremir, ele não é investigado no momento. Apareceu o nome dele citado nesta situação de operação, investigação que está sendo conduzida pelo Ministério Público de Goiás. 16 jogadores já são réus, a Justiça de Goiás já acatou o pedido do MP, então várias informações estão surgindo. O próprio Auremir negou o envolvimento, disse que nunca teve contato com nenhum tipo de apostador, nunca foi abordado e nunca teve envolvimento com apostas. O CRB decidiu na manhã desta quinta-feira mantê-lo integrado ao elenco. Ele está no departamento médico, jogador que é capitão do time, mas não vai ser afastado. Em nota, o clube pediu uma celeridade da CBF, do Ministério Público nas investigações e informou que é muito prematuro dizer se o atleta tem ou não envolvimento e disse que não vai compactuar com esta parte de condenação virtual que as redes sociais podem apresentar. Então, neste momento, o Auremir segue fazendo parte do elenco do CRB, não vai ser afastado e continua normalmente os trabalhos na equipe regatiana. Da Jatiuca, Bruno Protásio. E a gente vai continuar a falar sobre esse assunto agora com o repórter Alan Garcia, que está ao lado do presidente da Federação Alagoana de Futebol. Olha, parece que seriam 8 jogos sob suspeita. É isso mesmo, Alan? Beatriz, é isso que a Federação Alagoana de Futebol levantou em alguns estudos já foram feitos, investigação começando. Então aponta aí, no mínimo, 8 partidas que podem ter sido influenciadas
por essa fraude. A gente está aqui com o Felipe Feijó, presidente da Federação Alagoana de Futebol, que vai trazer melhores esclarecimentos sobre o que está acontecendo no futebol alagoano. Presidente, boa noite para o senhor. Essas apostas, muita gente está perguntando, essas apostas estão influenciando, ou aliás, influenciaram nos resultados das partidas? É isso mesmo? Boa noite para o senhor. Boa noite, Alan. Primeiro, pontuar uma situação, porque acabou que isso tudo veio à tona de ontem para hoje, né? Muito na linha de tudo que aconteceu no cenário nacional do futebol, mas deixar claro que não é algo que aconteceu de ontem para hoje, é algo que a gente vem trabalhando desde 5 anos atrás, mas especificamente do começo do ano para cá. E aí sim, aconteceram alguns eventos onde possivelmente os resultados das partidas podem ter sido manipulados, até porque as apostas eram no sentido de quem ia ganhar ou de quem ia perder, com a quantidade X ou Y de gols. Então, à medida que isso foi acontecendo, a gente foi repassando para os órgãos competentes, discutindo, cobrando para que fosse investigado, para que fosse passado a limpo no final das contas. E tomou a proporção que tomou de ontem para hoje, mas é algo que já vem sendo feito desde o começo do ano para cá, especificamente. E essa investigação aponta que 8 partidas podem ter tido resultado adulterado. Na verdade, não posso falar em investigação a princípio. Existe uma empresa que faz o monitoramento da integridade dos jogos com base na movimentação das casas de aposta. E aí existem indícios, com base em relatórios que eles nos entregam, que possivelmente poderia ter acontecido qualquer fraude nessas 8 partidas especificamente da Copa Alagoas. Baseado nisso, a gente remeteu para as autoridades competentes para que daí sim fosse processada uma investigação e apurado de fato o que aconteceu ou o que não aconteceu, porque a gente tem um cuidado de não ser leviano de aqui expor ou indicar que clube A ou atleta A, B ou C possa ter cometido qualquer coisa para não gerar o que tem acontecido aí, que a gente tem visto no cenário nacional. A gente viu há pouco o Auremir falando que não pode ser julgado virtualmente, né? Então a gente não quer que isso aconteça, a gente quer que de fato seja apurado e passado a limpo. Se de fato houver, que seja punido e as providências serão tomadas. É claro que o senhor, como presidente da Federação Alagoana de Futebol, repassou tudo isso, inclusive o que a empresa que vocês contrataram para olhar o que tem acontecido, sentou, né, em reuniões, encontros com os órgãos que vão fazer essa inspeção, essa investigação. O que é que o senhor repassou para eles? O que é que o senhor ouviu deles? Claro, tudo aquilo que o senhor possa trazer para a gente nesse momento. Como eu falei, a gente vem trabalhando nisso desde o começo do ano e a gente tem um grupo de trabalho firmado com o Ministério Público, Polícia Civil, Polícia Militar, OAB, Tribunal de Justiça Esportiva, para tratar de diversos assuntos como violência, homofobia, racismo e manipulação de resultados. E aí, de posse dos relatórios, a gente fez contato e a receptividade, obviamente, é a maior possível. O Ministério Público recebeu, recepcionou, direcionou, Polícia Civil da mesma forma, e hoje a gente viu o envolvimento da DEIC, que é especializada nisso, que acabou se responsabilizando por isso a partir de então. Mas a gente entregou todo o material que a gente recebeu de relatórios com indicativos, relatório de pessoas, etc. Tudo que a gente recebeu, tudo que a gente tinha de posse, informações que a gente podia contribuir para essas investigações, a gente fez os devidos encaminhamentos. Vamos imaginar que essas fraudes sejam reais. É possível continuar com essas apostas no campeonato alagoano, tendo a participação disso? Ou o senhor acredita que, tendo essas fraudes reais, é hora de repensar? Eu escutei um dado interessante hoje, que nos mercados onde as apostas são reguladas, e aí tem uma carência ainda no Brasil, é permitido, mas não é regulado, nessa regulamentação está para acontecer agora, você tem um índice de 0,04% de manipulação de resultados dos mercados regulados. E aí é uma prova que o esporte, não vou falar nem só do futebol, porque as apostas existem em todos os esportes, que os esportes conseguem conviver com o mercado de apostas. É um mercado como qualquer outro, movimenta uma quantidade significativa de dinheiro, aporta dinheiro de uma maneira significativa nas modalidades esportivas e no futebol, principalmente. Então, acho que sim, é possível conviver. A gente só não pode criar um ambiente desregulado, um ambiente permissivo, onde as pessoas cometam ou tentem cometer atitudes desse tipo e fiquem impunes. E aí parece que não tem problema, onde qualquer um pode trabalhar nesse mercado. Eu acho que com a regulamentação do mercado, nós teremos várias regras que serão criadas que irá facilitar esses controles que ainda ficam um pouco meio soltos, né? Porque não há regulamentação. Se ficar comprovada também a participação de jogadores, qual será o posicionamento da federação, presidente? Cobrar dos órgãos competentes, né? Acho que os tribunais esportivos têm possibilidade de punir, banir, multar atletas
e do ponto de vista civil e penal também, que sejam processados e julgados como devem ser e punidos se tiverem que ser punidos. Enquanto não sai resultado de nenhum tipo de investigação, jogos que tiverem que acontecer vão acontecer, continua tudo como está programado? Obviamente, imagine você que a gente faz um universo de 400 jogos por ano entre primeira divisão, segunda, Copa Alagoas, campeonatos amadores, campeonatos sociais, e a gente tem um número que não é um número tão significativo, são 8 jogos de um universo muito maior. Como falei anteriormente, a gente tem esse monitoramento faz mais de 5 anos e aconteceu agora de surgirem suspeitas, então acho que o futebol está sofrendo agora, está sangrando um pouco, mas talvez seja necessário para poder afastar isso de vez, né? Então tudo continua acontecendo normalmente, a gente vai continuar monitorando, trabalhando, tentando fazer campanhas, educando para que isso não venha mais acontecer. Presidente, muito obrigado pelas informações do senhor. É aquilo, né? Alguns erros aparecem, surgem para que eles possam ser corrigidos, algumas falhas possam ser sanadas. E é isso que talvez possa acontecer no futebol aqui alagoano, Brasil também, já que são problemas que surgiram, né, em partidas nacionais e pode ser, né, Beatriz, é tudo uma possibilidade, porque a investigação vai começar, teremos aí então o resultado delas mais para frente. Mas vamos esperar, vamos ver o que acontece, se realmente for verdade, essa fraude existe, como o presidente colocou, que a justiça puna aqueles responsáveis, sejam as equipes, os times ou até mesmo os jogadores. Vamos aguardar, a gente vai acompanhando também o trabalho da Federação Alagoana de Futebol, junto com a Justiça. Eu volto com você. É isso mesmo, Alan. Muito obrigada. Agradeça também aí ao presidente da Federação, Felipe Feijó, né, que veio aqui falar com a gente ao vivo sobre esse assunto que está na boca do povo. Então, todo mundo está preocupado agora. Se toda vez que for assistir a uma partida, ninguém vai saber se aquele resultado é o fiel, né, o que deveria ser mesmo. Porque a suspeição na boca do povo é grande quando a gente vê esses escândalos acontecerem no futebol mundial. Porque isso não é só no Brasil que acontece, isso acontece pelos outros países, né? Há suspeitas, mas como ele disse, tudo é muito inicial, embrionário. Há indícios de que em 8 partidas o resultado pode ter sido manipulado. Mas olha, esse monitoramento ele também já falou que é feito há 5 anos. Então não é de agora que esse trabalho começa. Eles já estavam atentos e vigilantes a essas situações. E tem agora esse levantamento. Todos os dados estão com a polícia, a DEIC já iniciou essa importante investigação e vai ouvir os envolvidos. Obrigada aí ao representante da federação, foi muito importante a participação para falar desse assunto.